Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Um bom dia. Hoje, 22 de novembro de 2023, a Igreja celebra a memória de Santa Cecília, Virgem Mártire. Ela, Cecília, que é padroeira dos músicos. Peçamos a Deus que cuide dos músicos, cuide daqueles que fazem com que a música toque o profundo do nosso ser. Que Santa Cecília interceda bênçãos e graças sobre todos e ilumine fortemente as suas vidas. Querido irmão, querida irmã, que a nossa vida seja um louvor constante a Deus, que seja uma música dedicada ao amor dele e ao serviço aos nossos irmãos e irmãs. Vamos ouvir o Santo Evangelho, acolhendo em nossas vidas essa palavra santa que o Senhor tem para nós neste dia como presente do seu amor generoso. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 19, de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram embaixador atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: As 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem também disse a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é parecido com o evangelho que nós ouvimos no domingo, dos talentos. E o grande questionamento que esses evangelhos, tanto do domingo quanto o que é proclamado hoje, nos faz é justamente acerca do modo como nós nos relacionamos com Deus. Porque a administração daquelas coisas que Deus nos dá, dos dons, dos bens, dos nossos carismas, daquilo que nós recebemos do próprio Deus, o modo como nós vamos administrar tudo isso, o que a gente vai fazer de tudo isso, desses dons, depende da visão que nós temos de Deus. Do modo como nós nos relacionamos com Deus, vai depender a nossa relação com os bens que nós temos. Vamos administrar bem os bens que Deus nos deu, na medida em que a gente reconhece a bondade de Deus em nossas vidas,
e na medida em que nós reconhecemos que aquilo que Ele nos deu pertence a Ele e nós devemos cuidar como um presente do amor divino em nossas vidas. Então, quando a gente fala de vocação, de chamado, dos dons, dos talentos que Deus nos deu, o modo como nós vamos viver tudo isso depende da visão de Deus que nós temos. Se nós temos a visão de Deus como um Deus misericordioso, que caminha conosco, que nos acolhe, que é o Senhor das nossas vidas de verdade, e não como um carrasco que fica nos oprimindo, esta visão de Deus positiva, que caminha conosco, vai certamente favorecer que nós, caminhando com Ele e deixando Ele caminhar com a gente, possamos de verdade administrar bem os bens que Ele nos confiou, para o bem, para o crescimento da gente, das pessoas que nos circundam, para a manifestação real e total do reino de Deus onde nós nos encontramos. E aí, querido irmão, querida irmã, é essa a missão que temos: nos relacionar bem com Deus, nos relacionar bem com o amor dele, para poder de verdade colocar em prática a vontade dele em nossas vidas, cuidando dos dons que ele nos confiou. Veja que tanto no Evangelho de domingo quanto no de hoje, o modo como o terceiro, chega para entregar ao Senhor os bens que lhe foi confiado, é sempre marcado por uma visão negativa que eles têm de Deus. Eu sei que o Senhor é um homem que é rígido, que colhe onde não semeou, que ceifa onde não plantou, que pega o que não é seu. Então, a visão de Deus, a visão do Senhor deturpada. E aí, essa visão, ela motiva o modo como a pessoa cuidou ou deixou de cuidar daquilo que Deus lhe confiou. E quem é que sofre as consequências desta visão e desta administração errada dos bens por causa desta visão negativa de Deus que tem? É a própria pessoa, porque na medida em que nós não nos relacionamos do jeito certo com Deus, retamente, como Ele é, e que não administramos bem os bens que Ele nos confiou, é nós que vamos perder, porque desta forma nós fechamos a nossa vida, o nosso coração para a realização da graça dele em nós e perdemos a oportunidade de receber mais e mais bens que Ele deseja confiar a nós. O Evangelho nos fala que aqueles que cuidaram, que fizeram render os talentos, fizeram render as moedas, eles receberam muita coisa boa em sua vida, receberam muito mais do que aquilo que tinham cuidado. Então, sofre as consequências desta visão negativa de Deus e da falta de cuidado com as coisas de Deus, a própria pessoa que assim o faz. Por isso, cultivemos em nosso coração uma relação com Deus que seja amorosa, que parta mesmo do Evangelho, que Ele apresenta para nós a visão de um Deus bom e misericordioso que cuida da gente, para que, cuidando dos bens que Ele nos confiou, a partir dessa experiência que fazemos mesmo com Ele, possamos de verdade experimentar graças abundantes em nossas vidas e assim experimentaremos a plenitude do Seu amor em nossa existência. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. A todos os músicos, cantores, nosso abraço nesse dia de Santa Cecília, que ela interceda bênçãos e graças sobre todos nós.